Começa agora mais um programa na livraria e hoje nós vamos conversar com Patrícia Acosta, musicista da nossa cidade de Marília. E na sequência, mais um quadro com o nosso sommelier, Luiz Escouto. E como sempre, 2 livros, sempre um sucesso nacional e um sucesso regional. Voltamos em seguida. Estamos conversando com a musicista Patrícia Acosta. Seja bem-vinda ao nosso programa Na Livraria, Patrícia. Oi, Mário, te agradeço por essa oportunidade que você me deu de estar aqui conversando com você, da gente estar falando um pouquinho sobre música. Muito obrigada, viu, pelo convite. Patrícia, nós percebemos que a música, na atualidade, existe o pai e a mãe procurando professores para incentivar esse encanto que é a música. Conta para nós como você entrou nesse mundo maravilhoso da música. Bom, eu sempre fui muito incentivada, desde pequenininha, né, pela família mesmo, a gostar de música. Eu vivi num ambiente musical. Meus pais não tocam nenhum instrumento, não cantam, mas eles sempre valorizaram isso, essa questão da cultura. Eu tive um avô que tocava muito, né? E tocava assim por intuição mesmo. Ele não teve estudo musical em si, teórico, né? Mas ele aprendeu a tocar vários instrumentos e o que me marcou bastante foi o acordeon. Então, assim, eu cresci de berço ouvindo meu avô tocar. E aquilo me marcou demais, né? Então você já tem no sangue essa veia musical através do seu avô, que era um avô. autodidata. Sim, sim. Tocava vários instrumentos. Vários instrumentos. Tocava viola, tocava violão, tocava acordeon, né? Tocava cavaquinho, tocava percussão, enfim, muita coisa. E ele fazia baile, ele morava no sítio. Então ele fazia assim 3, 4 horas de baile num sítio tocando acordeon. Na época era um sucesso esses bailes Demais, de né? sítio. Não Quando tinha o sanfoneiro estrutura. era bom. Mas me diga uma coisa, e a sua formação? Bom, aí eu comecei a estudar, né, piano, né, aos 9 anos de idade, com uma professora... Em Marília mesmo? Aqui em Marília mesmo, com a professora Bernadette, que acredita ainda que dá aula. E depois eu passei para uma segunda professora, que foi a dona Lourdes Raineri, que também querida demais, uma professora bacana. Acho que agora já não está mais trabalhando com isso, com música. E depois, em seguida, eu fui para o Conservatório Musical Carlos Gomes, que é tradicional aqui em Marília, né? Que forma os pianistas. E eu tive aula com o Chico. Chico, uma história da nossa cidade. Na nossa cidade, um incentivador. Disciplina, dedicação, amor à arte musical. Nossa, ele dedicou a vida dele toda para isso, né? A vida dele foi dedicada à música, à formação dos músicos. Ele tinha assim, um primor em querer, sabe, trabalhar a formação, né, do jovem, do adolescente, para que ele fosse mesmo um pianista com a alma, né? Não só técnico. Ele não queria só ensinar técnica, mas ele queria tirar de dentro o pianista que existe dentro de cada um que vai estudar, né? E você tinha quantos anos quando você ingressou na música, na escola? Então, a primeira professora minha eu tinha 9. Dos 9 até os 17 foi a minha formação no piano ali mesmo. Só que, paralelo, eu já comecei a estudar também o violão, já fiz técnica vocal, aí eu já entrei e comecei a tocar flauta, aprendi também a teoria tudo da flauta, né?
E o teclado surgiu aí quando eu tinha uns 15 anos, eu ganhei meu primeiro teclado do meu pai. E teclado era uma novidade, né? Naquela, era um instrumento assim na década ali de 80, 90, Então, Roberto Carlos tocava muitas músicas dele, tinha muito teclado. Muito, né? E o que tava assim, show na época era o RPM, que foi uma das primeiras bandas que colocou arranjos de sintetizador no show ali, então todo mundo tava a fim de aprender. E foi nessa época que eu comecei também. Então hoje eu dou aula de 4 instrumentos, né? O piano, o teclado, o violão e a flauta doce. Você acha que a música influenciou você a escolher seu curso universitário? Sim, eu me formei no curso universitário. Na verdade, eu não fiz música, eu acabei fazendo pedagogia porque eu queria trabalhar com música na escola, né? E aí eu fiz a pedagogia e me influenciou muito, porque o meu próprio TCC, né, foi a importância da música na educação infantil. E aí eu comecei um trabalho no Colégio Sagrado, musicalizando crianças, né? Aí tem muitas pessoas que falam, mas como que você musicaliza uma criança? O que é musicalizar, né? Eu acho interessante explicar para as pessoas que não conhecem essa área da música. Então, musicalizar é você pegar uma criança, um bebê, né? Dá para musicalizar a partir dos 6 meses de idade, uma criança, né? E você trazer estímulos para ele, estímulos musicais, que vão despertar dentro dele a musicalidade, né? Todos nós temos uma musicalidade, eu tenho, você, e isso está muito presente na criança. Só que se ela não tiver um ambiente estimulador, isso vai sendo esquecido, né? Se você não tiver alguém para cantar para você, algum instrumento que te desenvolva o seu ritmo, né? A questão do corpinho mesmo da criança, a lateralidade, o desenvolvimento motor, tudo pode ser trabalhado através da música. E quando isso não acontece, isso vai se perdendo. Aí o adulto cresce e fala, eu não tive nenhum estímulo, não dou para isso. Mas ele poderia ter sido estimulado. Eu percebo que quando o pai ou a mãe vem até a nossa loja comprar um instrumento musical, já passaram pela escola, né? Primeiro o pai vai até a escola, que sempre tem um instrumento lá, para ver se realmente vale a pena investir na criança. E quando ela chega e vê uma série de instrumentos musicais, você percebe a alegria, o brilho no olho, né? Aí eu pergunto, quem é o professor, a professora? Ele já fala com todo orgulho, né? Porque está estudando. Então, a escola que tem esse paralelo, né? Esse exercício de música, com certeza faz muito bem, incentiva muitas crianças, né? Sim. Você tem algumas histórias ali de alunos que se deram bem com a música, não é? Sim. Vários alunos que começaram, já faz 12 anos que eu faço trabalho de música no Colégio Sagrado, né? Então a gente vê assim que aquele aluno que começou pequenininho, né, entrou lá no Infantil 1, 4 aninhos, 3 aninhos na escola, e ele passou por todo esse processo de musicalização. Então a criança ela é musicalizada na educação infantil, depois ela vai para o coral. Aí ela começa a cantar, começa a desenvolver sua vocalização com voz, com trabalho vocal. Então ela participa de apresentações e vai indo, vai crescendo, ela entra na banda da escola, que a gente tem uma banda de jovens, né? Então a gente tem lá muitas crianças que começaram nesse processo da educação infantil e hoje são pianistas, cantam, tocam um instrumento, né? A gente descobre talentos. É lógico que tem uns que têm mais facilidade? Tem. É natural, às vezes é intuitivo da pessoa, né? Esses a gente consegue identificar logo cedo. E aí a gente procura os pais e fala, olha, seu filho leva jeito, coloca ele numa aula. Então muitos deles lá, a gente tem assim, talentos. Aí incentiva o pai imediatamente a comprar um instrumento musical. Sim, sim. Hoje a gente tem no colégio um projeto que chama Show de Talentos, né? Todo ano a gente faz esse show de talentos. O primeiro show de talentos que eu organizei foi assim, difícil. A gente falava, vem cantar aqui. Ai, não quero. Ai, vamos lá apresentar. Então, com muito custo, eu reuni aqui umas 8 apresentações para começar. Hoje, o show de talentos, os últimos shows de talentos que a gente tem feito lá, já contavam com 30 apresentações. Eles vêm procurar, falam, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero me apresentar. Então, é um trabalho
Eu de sou formiguinha, testemunha né? disso, que eu lembro, eu fui jurado de um De um desses... concurso de música, né? É um concurso de De músicas, talentos lá. de instrumental Isso, mesmo, né? Cantores, foi muito isso aí. legal. E nós temos um trabalho magnífico, né? Quando eu fui apresentado para você, acho que através do Flávio Marcondes, e que nós precisávamos de um coral para esse projeto que nós tínhamos em mente na época. E aí eu conheci você e sua dedicação com as crianças, né? E aí o seu grupo acabou participando daquele filme que nós fizemos, Documentário. socioambiental, e o título da música era Água Viva, e depois fizemos o filme Guerra da Água. Conta um pouco dessa época, já faz uma década. Já faz tudo isso? 2004. Foi, nossa, é verdade, né? Como passa. Eu achei muito legal o seu projeto quando você me apresentou a música maravilhosa, uma música com uma letra muito linda, né? Muito rica, falando da água, e também um arranjo muito bonito. E quando você me propôs, olha, vamos colocar um coral com vozes infantis cantando esse finalzinho do refrão, eu fiquei muito encantada com a ideia. E muito entusiasmada, já fui atrás das crianças, já formei um grupinho assim com eles, né? E falei, vamos fazer, vamos ensaiar. Foi muito legal porque a gente ensaiou, eles compraram a ideia, né? Tudo vai da maneira como se apresenta a coisa, né? E quando eu cheguei, falei, olha, a gente vai gravar um vídeo, um clipe, mas eles ficaram vibrando com a ideia de estar participando disso, né? E ensaiamos, né? Botei eles para cantar, fizemos os exercícios e tal, e apresentei a música, cantamos várias vezes com eles. E foi muito legal no dia da gravação, que você levou a gente para o estúdio para gravar, né? Eles estavam se achando artistas. Né? Esse dia, assim, foi muito bacana. Eu lembro que tava um calor, a gente tudo lá dentro do estúdio, tudo apertadinho, 30 crianças lá. Vamos de novo. Ai, tia, de novo. De novo. Seu perfeito. E a gente fez, assim, várias gravações, então ficou um trabalho único. E depois nós fomos bastante felizes com a equipe, né? Sim. Fomos até a Fazenda Floresta. Isso. E onde captamos aquelas imagens que tem tudo a ver, né, com o clipe. E essas crianças hoje? Pois é, essas crianças cresceram, né? Vários deles continuaram comigo depois desse trabalho lá no coral. Fizemos ainda muitas apresentações, foi muito bacana. E hoje eles já estão tudo grandes, eles estão na faculdade. Alguns eu ainda tenho contato, eu encontro. Né? Alguns ainda até lembram, falam, ai, foi tão legal, comentam sobre o DVD, eles têm o DVD. E um deles toca comigo até hoje, né? Participa, ele toca violão comigo, toca baixo, toca muito bem. E tá na nós faculdade temos um também. projeto agora, Patrícia, via Rotary, que essa música ela faz parte do filme. E nós estamos lá arrecadando valores para gravar multiplicar isso, né? Mais 1.000 unidades. Porque nós já fizemos 2.000 unidades. Já esgotou. E como a segunda versão ela tem a tradução em inglês, os intercambiários que vêm de outros países, nós presenteamos com o filme, que é um exemplo a seguir em outros países. Sim, porque problema não é mundial. porque nós somos donos da maior reserva ambiental do mundo que nós não começamos a se preocupar, não é? E você vê que os resultados estão aí. Sim, eu acho que é uma preocupação mundial, né? A água é um recurso que a gente vê que se não cuidar vai virar uma guerra mesmo, igual você... Nós estamos falando de uma década, mas uma década, se houvesse essa preocupação através dos administradores públicos, talvez não teria, a população, por exemplo, da capital não teria sofrido tanto, né? Mas nós estamos aqui para falar de música. A música encaixa em qualquer situação. E eu percebo que quando você é convidado para um casamento e a escolha
das músicas, naquele momento que a noiva entra, não é? Que sempre tem um Beethoven, Bach, e o que encanta mesmo é o bolero de Ravel. Maravilhoso. Essas crianças, elas estão voltadas a esse tipo de música? Olha, hoje em dia está complicado a gente trabalhar música erudita com criança. O que eu faço às vezes no colégio, um trabalho, primeiro eu faço um resgate da cultura popular. Lembra quando a gente era criança, você e eu, e anos atrás até, que as crianças brincavam de roda? Que a gente dava a mão para o amigo e saía na rua brincar, e a gente, nessa brincadeira a gente cantava várias musiquinhas folclóricas, que são as músicas de roda cantada. Até hoje, né? Essas músicas são lembradas. Essas músicas são lembradas. Por nós. Sim, mas pelas crianças já está então, distanciando, que é uma pena. Né? É isso que eu vejo, que não existe essa brincadeira mais na rua. E aí entra o papel assim primordial da escola, no sentido de não deixar essa cultura musical morrer. Porque se essas crianças não brincarem com essas músicas na escola, aonde elas vão brincar? Então eu faço primeiro esse trabalho de resgate cultural, de estar botando essas musiquinhas para as crianças brincarem, de estar cantando com elas, de estar estimulando isso, para que essa cultura não se perca, porque a gente tem medo que se elas não aprenderem, os filhos delas, então, jamais conhecerão. E aí, depois disso, a gente tenta fazer esse estímulo com a música erudita. Então, eu fiz um projeto chamado Orquestra na Escola. Eu tenho uma bandinha rítmica, que é onde a gente faz um trabalho com instrumentos de percussão, com as crianças. E à medida que essa criança vai crescendo, a gente vai apresentando coisas mais elaboradas, como você já citou, o Bach, o Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, né? Vivaldi, toda essa cultura mundial riquíssima que a gente tem, que é da música erudita em si. E hoje eu tenho também alunos que eu ensino a tocar. Então, é uma dificuldade que eu vejo assim, a criança, ela ama o instrumento, ela quer aprender, ela quer tocar, ela quer... Aquilo é interessante para ela. Mas ela não quer muito sentar para estudar um Beethoven. É difícil você colocar hoje uma criança de 9, 10, 15 anos sentada num piano para tocar um erudito. Ela tem que querer muito. E às vezes o pai também já quer que aprenda uma música atual. Isso, agora se você esquece oferecer... desses valores. Então, se você oferecer para ela para tocar uma música aí que está na moda, um tema de um filme, aí rapidinho ela aprende, porque quando a gente quer aprender, a gente aprende. Então, é um trabalho, é um trabalho assim de formiga, é um trabalho, cultura musical no Brasil, apesar da gente ter uma cultura riquíssima, incomparável. O nosso país é tão grande, a gente tem do norte ao sul culturas tão diferentes e ao mesmo tempo tão nossas, tão brasileiras. Né? A gente vê fora do Brasil que o povo fala do samba, sim, mas a gente tem também lá no sul o vaneirão, lá no norte o forró. Nordestina. A gente tem muita, muito variado, sabe? É muito rico, né? Tudo que a gente tem em termos de cultura, assim, de música, nossa MPB é riquíssima, riquíssima. Fora os nossos compositores eruditos que nem são, às vezes, conhecidos. Nessa semana a gente está celebrando 55 anos da morte do Villa-Lobos. Né? É um compositor maravilhoso, nosso, brasileiro. E às vezes conhecido muito mais fora daqui do que aqui. Porque essa importância que o estrangeiro, né, dá para o ritmo brasileiro é assim de uma riqueza. Pode dizer que é comum esse pessoal vir até o Brasil buscar alguns ritmos, né? Sim. Mas você sabe, falando da criança, quando a mãe traz uma criança no piano e ela já bate lá a asa branca, né? Você percebe que essa criança tem um professor voltado a essas coisas ricas, né, do passado, que é atual hoje. E eu percebo também, voltando as músicas, os clássicos, né? Sim. No casamento que eu citei antes, eu pergunto para o noivo quando entra com o bolero de Ravel, né, que parece que contamina todas as pessoas ali com a maior alegria, uma emoção assim que
Só aquele momento é capaz de testemunhar isso, né? Aí eu pergunto para o noivo, normalmente cumprimenta-se na festa, e eu pergunto, meus parabéns pelo bolero de Ravel. Imediatamente quase respondem junto, foi eu que escolhi. De tanta alegria e emoção que essa música traz até na escolha desse momento único, né, que é o casamento. Mas, falando de crianças, há uma preocupação com os exercícios vocais para o canto. Como que você trabalha com isso? Então, a técnica vocal, ela tem assim alguns exercícios que a gente chama de vocalizações, que eles ajudam muito a melhorar o desempenho da nossa voz, né? A trazer aquele aquecimento, aquela preparação. Por quê? Às vezes a gente está com a voz em repouso, ou você está em silêncio, ou você está falando, conversando, mas num tom mais baixo. Quando você se prepara para um trabalho vocal, você vai cantar, o esforço que você vai fazer é diferente daquele de você falar. Então, as cordas vocais, que na verdade são pregas musculares, a gente chama de cordas, mas elas são músculos, né? Elas precisam de um trabalho como os músculos que a gente tem no braço, na perna, né? São músculos. Um atleta, quando ele vai, um nadador, por exemplo, ele vai... São horas de exercício. Isso, ele vai para uma competição ou ele vai fazer um treinamento mesmo. O que ele faz? Ele não chega e já mergulha na piscina e sai nadando. Ele corre em volta da piscina, aí ele alonga os braços. Então ele faz toda uma preparação no corpo dele para depois ele entrar na água e começar a nadar. Porque se ele não fizer isso, depois ele vai ter dores, ele não vai estar preparado, o desempenho dele não vai ser tão bom como ele gostaria. A mesma coisa a gente precisa na música. Então a gente vai fazendo uma preparação com a nossa voz através de aquecimentos, de vocalizes, né? Até de um relaxamento muscular, a respiração, que é muito importante. A respiração é o nosso combustível para cantar. Então se você não respirar direitinho, né, em frases e tal, marcadinho, do jeito que a música pede para você, ou vai te faltar ar, ou você vai respirar errado. E até a respiração, quando você vai cantar num microfone, por exemplo, se você não respira direito, ela faz um barulho, né? Então tudo tem que ser trabalhadinho. Então a técnica vocal, ela vai te preparando. Isso é fundamental logo na infância, no início, né? E essas crianças, alguns hoje são artistas, não é? E você dá aula particular também. Sim. Você tem algum desses artistas em evidência? Então, a técnica, como eu estava dizendo, né, a técnica vocal, ela é muito importante para que a pessoa possa estar se preparando para o canto, né? Eu tenho alguns alunos que já se destacam, que cantam em igreja, que fazem um trabalho já vocal. E eu tenho um deles que me procurou justamente, que ele já tinha um trabalho, né? O João Lucas, da dupla João Lucas e Alexandre. Famosos já. Já, eles fazem show por todo lado. E o João Lucas, o que ele me pediu? Ele falou, olha, eu já canto, eu já faço show, eu já tô famoso, eu já gravei CD, só que eu sinto falta da técnica, eu sinto falta dos exercícios, eu sinto falta de respirar direitinho. Então eu quero que você me ajude nesse sentido. Então a gente está trabalhando agora isso, né? É porque a sequência de show o cantor, principalmente o cantor, não está acostumado, ele vai sentir essa falta de exercício, não é? E ele disse já para mim que já deu diferença, né? Sentiu a diferença. Sim, que antes dos shows ele não se preparava, então ele já chegava e ia pro show. E agora não, ele está fazendo uns 40 minutos mesmo de aquecimento. A gente gravou no celular dele algumas vocalizações para ele chegar lá e ficar ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. Porque assim, é uma preparação mesmo, né? E é repetição. Só que você sabe que você domina uma coisa e você fica bom nela depois de várias vezes que você faz aquilo. Tanto um instrumento musical, né, um piano, um violão, você não vai tocar bem se você não ficar lá repetindo a lição. Né? A voz também. Treinamento sempre. É o treinamento. Você sabe, Patrícia, onde eu percebi que eu fiz 2 anos de canto. E eu percebi que minha voz mudou quando eu fiz parte da comissão de protocolo, e eu fui o protocolo do meu clube.
e você faz a apresentação, tem uma tribuna, um som perfeito, e o próprio, os meus companheiros do Rotary percebeu a Que deu mudança diferença. na minha voz. Ah, a gente E aí percebe. eu fiquei numa área de conforto, porque eu sentia no retorno que realmente mudou a voz. Eu comecei a falar com uma caixa de ressonância. A voz que de máscara que a gente voz chama. de máscara, de cabeça, que eu não conhecia. Normalmente a pessoa fala com a voz do peito e não é correto. Ou às vezes ela fala com a voz para dentro. É. Ela não consegue projetar a voz para fora. Então, isso Então, ajuda não muito. é um curso de treinamento vocal, não seria apenas somente para o cantor, o artista, Sim. mas para essa pessoa, o advogado, por A exemplo. pessoa que trabalha com a voz, que precisa se apresentar falando, ajuda muito. Ajuda e ele vai perceber essa mudança com 6 meses. Sim, dá diferença. Você quer ver um exemplo? A gente às vezes vê um artista, quando tiver um artista se apresentar, um consagrado, que a gente já tem, assim, um conceito dele de falar, puxa, esse artista é ótimo, é maravilhoso, ele já tem talento, né, reconhecido. A gente não sabe o que estava por trás, até ele chegar naquele palco e cantar. Toda a preparação que ele teve antes, né, todos os exercícios que ele fez e os ensaios, e contínuos ensaios que ele teve para chegar lá. Então a gente só vê a cerejinha do bolo. Mas tudo que aconteceu antes foi muito importante para que ele chegasse lá. Uma vez eu vi uma entrevista da Celine Dion, que é uma cantora, uma diva da música, né? Canta muito bem, canadense, né? Mais reconhecida já mundialmente. E ela estava sendo entrevistada, como eu tô aqui com você, e a pessoa entrevistando ela perguntou: bom, você já é cantora, né? Você não precisa mais daqueles exercícios, você se prepara, você faz alguma preparação? E ela comentou assim: pelo contrário, eu preciso dos exercícios, são eles que me mantêm, são eles que fazem com que a minha voz esteja sempre pronta, porque eu preciso dela. E ela deu um exemplo de uma vocalização na pentatônica, que é aquela clássica que todos nós fazemos, que é o lá, 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 lá. E ela cantou, então eu pensei, meu Deus, a Celine Dion faz o mesmo exercício que eu. Então a gente vê que não é porque a pessoa já é boa, já é consagrada, que ela não precisa disso. Eu acho que tudo isso vem do início, né? Ela deve ter tido uma boa escola, uma boa professora, e ela conserva esse dom divino que ela tem na voz, né? E por isso que é importante um programa como esse, né? De repente, alguém está ouvindo e vai perceber que existem caminhos para qualquer aperfeiçoamento em qualquer profissão. Sim. E o exercício, principalmente hoje, né, que existe aí uma exigência do exercício físico, né? Até o exercício físico, a presença de palco hoje é interessante para o artista. Eu percebo que aqui na nossa livraria nós temos esse envolvimento com os artistas, né? Com a cultura, né? Com a cultura. E quando você fala para um artista mais antigo, você faz exercício, né, vocal, e ele diz que há muitos anos não faz. Mas aí você percebe a diferença de quem faz e de quem não faz. Eu lembro bem do Alex Vernaschi. Ele tem uma voz maravilhosa, é um músico completo, né? Inclusive acho que está junto com esses meninos. O João Lucas lá na banda. Está bem assessorado, né? É. E o Alex tem esse hábito de fazer o exercício. fazer o exercício em silêncio até. Certa vez, o Zeca Colares, Maravilhoso. eu fiz o lançamento de um livro no Teatro Municipal, o meu primeiro livro, Uma Pedra no Caminho. Eu quis fazer um show e convidei o Zeca Colares. E aí eu entrei no camarim, ele estava sozinho, parece meditando, né? Eu disse: ô Zeca, você está sozinho? Ele falou: Milana, estou me preparando para a apresentação. Você vê, um violeiro, mas ele estava concentrado. Um músico maravilhoso, né? Hoje é um circuito Sesc, né? Já tem turnê internacional.
E nós ficamos orgulhosos, né? Porque ele ficou muitos anos aqui dando aula. Aqui não é nosso, ele é nosso, né? Ele é nosso. A esposa dele tem uma escola, né? E eles casaram, foram morar em Sorocaba. Mas nós mantemos o contato. Patrícia, foi um prazer imenso conversar com você, esse encontro nosso, assim, tão perto, né? E nós podemos, a partir dessa entrevista, levar isso que a gente ama tanto, né? Que é a arte, para os nossos telespectadores. Eu agradeço imensamente a sua participação. Olha, eu queria também te agradecer pelo convite, adorei estar vindo aqui. Né? É muito legal esse trabalho que você faz de divulgação de cultura. Né? E você é o único aqui em Marília. A gente vê que o seu trabalho é diferenciado. Você tem a sua loja, a gente sabe, mas além daqui do seu trabalho com seus livros, a sua loja, seus instrumentos, você se preocupa em estar levando cultura para a cidade, né? Até para outras cidades, que a sua revista ela já está sendo até divulgada fora de Marília, né? Então eu queria que você continuasse com esse trabalho e que você sempre desse frutos para nós, porque a gente já percebe o que você tem feito, né? Devagarzinho, a gente sabe que é um trabalho de pouquinho em pouquinho, trabalhar a cultura não é fácil, às vezes nem é reconhecido. Mas obrigado pelo convite e continua assim, trazendo essa riqueza cultural para a nossa cidade, né? Para que a gente possa transmitir alguma coisa para as crianças, para quem está vindo depois de nós. Agradeço as palavras carinhosas. Muito obrigado. Conversamos com Patrícia Acosta, uma professora de música que certamente passou uma mensagem para a nossa população, mas uma mensagem de coração. Eu sou o sommelier Luiz Esculto. Estou aqui mais uma vez no programa Na Livraria para trazer algumas orientações a respeito do mundo do vinho. Gostaria agora de chamar a atenção de você para algumas informações relacionadas a alguns tipos de vinhos que podem estar na lista em que você irá selecionar para consumir neste final de ano. Eu vou trazer uma determinada garrafa de uma determinada vinícola e vou passar os olhos pelo rótulo, que é um exercício muito importante que o consumidor deve fazer. Vou extrair algumas informações de um primeiro vinho, depois eu trago um segundo, depois eu traço um paralelo entre ambos os vinhos. Muito bem, vamos lá. O primeiro vinho é o vinho da uva Chardonnay. É uma uva branca que nos fornece em garrafa um vinho cor palha, um verde palha, uma notinha levemente amarelada. E aqui nós temos algumas informações do próprio fornecedor, né, que já nos dá o nome da uva, uma vez que ele coloca sobre o nome da uva o nome da vinícola, né, dados de percentagem de volume de álcool e o volume total da garrafa, né? Esse é um vinho que se deve tomar a uma baixa temperatura. Mas vamos ver o que o fornecedor nos dá como dados. Esta é uma uva produzida na região do Vale Trentino, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A temperatura de serviço é aquela que você já tirou da geladeira e agora vai distribuir em taças em torno de 10 a 12 graus. Nos climas mais quentes, como o nosso e da nossa região, vale a pena você deixar essa temperatura ficar um pouco mais baixa na geladeira. Esse é um vinho branco jovem, né, de coloração amarelo palha, com aromas intensos e frutados. O sabor harmônico e agradável. Agora, ele harmoniza com que alimentos? Este vinho acompanha carnes brancas, frutos do mar, massas com molho branco, pizzas, queijos leves e alguns aperitivos. A posição mais deitada, né, e o abrigo da luz vai favorecer a qualidade do vinho. Ele vai durar um pouco mais. Muito bem, essa é a uva Chardonnay, o vinho branco. Agora eu vou trazer uma outra garrafa com outra característica. Olha só, esse é o vinho rosé
uva rosé. Nós temos aqui a garrafa, no rótulo, o nome da vinícola. E logo abaixo, as uvas que compõem esse vinho rosé. Aqui nós temos a uva Merlot, que é uma uva tinta, e a Cabernet Franc, uva branca. Alguém vai dizer assim, mas como é que esse vinho ficou rosé, né? Porque todas as uvas são rosés. O que está em jogo é o tempo de permanência do vinho com a casca da uva. Então aqui ele ficou rosé porque há um tempo breve com a casca da uva Merlot em particular. Algumas características que nós podemos informar ao consumidor com relação a dados do fabricante, né? Esse vinho vai muito bem com frutos do mar, né? Ele é considerado, né, o vinho rosé, o sushi wine, né? O vinho para os frutos do mar. Carnes brancas e pratos de sabor leve. Mas o detalhe da temperatura vai fazer a diferença na percepção e no seu momento. Serviço de 9 a 13 graus. Repito, em período agora que nós estamos no final do ano com temperaturas mais elevadas, você pode se utilizar de uma temperatura mais baixa, abaixo de 9 graus. Esse é um vinho jovem também de coloração rosada, da média intensidade, aromas delicados, de frutas como morango e cereja, né? Tem também um sabor harmônico e é macio em boca. A questão da validade dele vai depender dessa posição mais horizontal, né? E a questão do abrigo da luz e um lugar mais fresco e seco, consequentemente, auxiliará na preservação desse produto. São sugestões que faço para o seu final de ano. Muito obrigado e até a próxima. Que momento gostoso com o nosso sommelier. A característica dele, toda a sua calma, a sua tranquilidade de falar das delícias do vinho, do rótulo, como proceder perante ao momento onde vai se servir o vinho. E o nosso sommelier, sempre com suas características, preocupado em levar a informação precisa para você, nosso telespectador. E entrevistamos Patrícia Costa, uma musicista, uma pianista, onde ela consegue trazer as informações precisas sobre o encanto da música, do lúdico, porque ela atende crianças, e as crianças sempre ali tentando aprender a preciosidade que é a música. E agora, um campeão de vendas aqui na livraria e também no nosso país. Estou falando de O Primeiro Milhão para Casais. É um livro que atende exatamente o desejo dos casais que pretendem crescer, evoluir, tanto na informação como na profissão. O Primeiro Milhão para Casais. Uma obra como economizar, enriquecer juntos. Pedro Queiroga Carrilho. Um livro que recomendamos. E agora, uma prata da casa. E essa prata da casa saiu há muitos anos de Marília. Hoje ele é um empresário bem-sucedido na nossa capital, São Paulo, mas ele recentemente lançou o livro Limamo, um herói brasileiro, João Abdala Neto, uma prata da casa preciosa. Recomendamos também. Encerramos aqui mais um programa na livraria. E se você quer assistir às nossas reprises, o nosso programa original é no domingo às 10 da manhã. Depois as reprises, terça e quinta, 13, 17 e 21 horas. Escreva para nós, acesse o nosso site livrariamilani.com.br. TV Campos e você, aqui na livraria.
Um abraço a todos, voltamos na próxima semana. Já cantei no mato, na beira de um riacho, bem juntinho dela. Já cantei na rua, olhando pra lua, agarradinho com ela. Já cantei na praça, já cantei de graça, a pedido dela. Fui cantar no estrangeiro pra ganhar dinheiro, mas eu fui sem ela. Não pude aguentar.